hoje o tema da nossa mensagem é Cristo hoje te chama. Cristo hoje te chama. Jesus chamou Zaqueu. E nessa noite Jesus quer chamar você também, para que você conheça o plano de Deus para a tua vida, o plano da salvação. Eu vou ler então, diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura, ele era baixinho. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, ou 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio o que? A salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Amém? Vamos orar mais uma vez para que Deus possa falar conosco através dessa palavra. Senhor Deus, o Senhor nessa noite está chamando, e eu quero pedir, Deus, que o Senhor possa abrir as mentes e os corações para ouvir a sua palavra, Senhor. Não é a palavra do pastor, não é a palavra do padre, não é a palavra do homem. Nessa noite é a palavra de Deus que nós queremos pregar, e que o Senhor possa falar ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Essa história que nós acabamos de ler, eu acredito que é uma das histórias mais lindas da Bíblia, porque a Bíblia nos fala de um homem chamado Zaqueu, que ouviu falar de Jesus, e a gente não sabe o que estava dentro do coração de Zaqueu. Põe essa câmera mais para trás lá, porque eu quero ter liberdade para pregar aqui nessa noite, por favor. A gente não sabe o que estava dentro do coração de Zaqueu, mas Jesus sabia o que estava dentro do coração de Zaqueu. Assim como nessa noite, você que está aqui, eu não conheço o seu coração, eu não conheço o mais profundo, íntimo do teu coração, mas existe um Jesus que está passando aqui nessa noite, ele conhece o teu coração. Existe uma frase de um homem que se converteu a Cristo há muitos anos atrás. Sabe o que ele disse? Que o coração do homem, quando eu falo homem, é homem e mulher, tá? Que o coração do homem vive inquieto, até que ele encontre repouso em Cristo. Se você está aqui hoje à noite, você ainda não tem Cristo na sua vida, o seu coração é um coração inquieto, é um coração que fala: não, talvez se eu trocar de carro, eu vou ser feliz. Talvez se eu trocar de mulher, eu vou ser feliz. Talvez se eu ganhar na loteria, eu vou ser feliz.
Ou então você olha para dentro da sua vida e diz assim: eu tenho tudo que eu quero. Eu tenho a minha esposa que eu amo, eu tenho meu marido que eu amo, eu vivo bem, moro bem, tenho um bom trabalho, não falta nada dentro da minha casa, não falta nada para os meus filhos, não falta nada. Eu sou uma pessoa, comparado à vida de muitas pessoas aí fora, até que eu estou bem. Mas o coração do homem é um coração que está inquieto, até que ele consiga repousar em Deus. A Bíblia fala que esse homem, Zaqueu, se você ler o texto comigo, ele soube que Jesus estava passando, e porque ele era baixinho, né? Nelson Ned, né? Pequenininho, ele foi e subiu na árvore para ver a hora que Jesus fosse passar, ele pudesse ver Jesus de perto. Mas olha que interessante, tinha centenas de pessoas ali, tinha muitas pessoas andando por ali, e aquele homem subiu na árvore. Como eu disse, eu não sei o coração de Zaqueu, eu não sei como é que ele se encontrava, mas a Bíblia diz que ele era um homem muito rico. Zaqueu era um homem muito rico. Só que Zaqueu também era um cobrador de impostos. Naquela época, os judeus estavam debaixo da dominação dos romanos. Então, Zaqueu era um homem infiel, porque ele era um judeu que estava trabalhando para um país que estava extorquindo, dominando o seu povo. E os cobradores de impostos tinham uma fama terrível, de 20 para o governo, 10 para mim. Eu não sei quantos por cento, mas vamos colocar aqui, naquela época as pessoas tinham que dar 20, 30% da sua renda. O Zaqueu era um homem que com certeza colocava um pouquinho no bolso dele. Mas olha que interessante, ele era um homem rico, mas ele era um homem que a sua alma não tinha repouso. E ele foi ver Jesus. E o que eu acho mais incrível é que Jesus está ali passando, Jesus está ali passeando, e quando Jesus está passando, a Bíblia diz que Jesus passou por ali, levantou a cabeça e disse: Zaqueu. Jesus conheceu o nome dele. Ninguém falou dele para Jesus, ninguém falou o nome dele, mas Jesus é Deus. Jesus conhece o que está passando nesse exato momento no teu coração. Jesus sabe, você está aqui ouvindo essa palavra, exatamente como está o teu coração aqui nessa noite. Eu não sei, e não tenho nenhum interesse de conhecer a intimidade do seu coração, mas eu quero dizer para você nessa noite que Jesus também está passando aqui nesse culto. E Jesus então olha para aquele homem e diz: Zaqueu, ô Zaqueu. Poxa vida, quem falou meu nome para ele? Mas eu vim sozinho, não tem ninguém aqui, eu estou sozinho. Mas Jesus é quem fez aquilo. Jesus é Deus, ele conhecia tudo. Do dia que Zaqueu nasceu, todos os dias da vida dele, ele sabia quem era Zaqueu. Assim como Jesus sabe quem é você que está aqui nessa noite. Você não precisa falar nada da sua vida. Jesus sabe todas as coisas. De manhã, quando você levantou, você foi ao banheiro, escovar os seus dentes, talvez tomar um banho, e ali no chuveiro ou no banheiro, os pensamentos dentro da sua cabeça, você pensando, Jesus sabe cada pensamento que passou pela sua cabeça nesta manhã. Ele sabe todas as coisas da tua vida e do seu coração. E sobre todas as coisas, o coração do homem sem Cristo é um coração que não encontra repouso em lugar nenhum. Eu poderia dar para vocês o exemplo da história do meu pai.
há muitos anos atrás, lá em São Paulo, trabalhando num escritório como advogado, não faltava nada para nós. Estudava numa escola particular, numa das melhores escolas da região, porque meu pai trabalhava com amigos da maçonaria, e a vida do meu pai financeira não era o problema da nossa vida. Só que meu pai era um homem escravo do cigarro. Fumava quantos maços de cigarro por dia? 5 maços de cigarro eu fumava. Final de semana fumava 5 maços de cigarro. Vivia na noitada, né? Vivia no Vila Sofia lá, bebendo. Ele com a minha mãe, era um pé de volta lascado. E ele recebeu até a proposta de entrar para a maçonaria. E foi uma pessoa que buscou muitas coisas na vida dele. Depois os filhos foram ficando jovens, e eu também comecei a me envolver com drogas. Eu lembro uma vez, não sei se meu pai lembra desse evento, nós estávamos na praia em Caraguatatuba. Eu tenho um irmão mais velho, que desde que eu me conheço por gente sempre usou droga, agora está liberto, se converteu a Cristo. Eu era um jovem de 13, 14 anos, nós estávamos na praia, e a gente acabou discutindo na mesa, eu e meu irmão. E meu irmão na mesa falou assim: você fica fumando maconha, depois você quer falar o que para mim? E eu lembro como hoje, meu pai levantou da mesa e foi lá para o quintal. Nós estávamos viajando na praia, curtindo a praia. Ficava um mês, meu pai alugava uma casa de praia, 100 metros da praia, para ficar um mês. Era uma grana, comendo camarão, comendo tudo bom e do melhor. Mas esse estado de alma inquieto, que não repousa em lugar nenhum, que estava na vida dele, também estava na nossa vida. Eu achava que se eu fumasse maconha, minha vida ia ficar legal. Eu tinha um vazio, alguma coisa dentro de mim. E quando meu irmão falou aquilo na mesa, meu pai levantou e foi lá para fora. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. Ele encostou na parede, pôs a mão assim, começou a chorar, dizendo: Deus, eu já perdi o meu filho mais velho para as drogas, e eu não quero perder esse filho também. E ele começou a chorar, e aquilo tocou no meu coração. Mas qual é o problema? Quando você está no pecado, você sabe que é errado, mas você não consegue sair do pecado. O pecado é como uma areia movediça. Quanto mais você tenta sair dele, mais você afunda. E naquele dia eu sei que alguma coisa aconteceu no coração do meu pai, porque nós voltamos para São Paulo. Meu pai disse: eu preciso fazer alguma coisa para não perder a minha família. E sabe o que meu pai fez? Trouxe a nossa família todinha para Jesus, inclusive a vida dele. Disse: o que nós precisamos é de Jesus, o que nós precisamos é de Cristo. A partir de hoje nós vamos ler a Bíblia dentro dessa casa. A minha irmã mais velha, que também estava lá no Espiritismo, veio para Jesus. Quando viu a sala da nossa casa, estava repleta. O Wilson, da tia Ruth, os meus primos, porque ele entendeu que ele não tinha condição, porque a alma dele estava inquieta, a alma dele estava atribulada. Como que ele poderia? Como que um cego pode guiar outro cego? Como que um aleijado pode correr junto de um outro aleijado? Não tem como. Foi quando ele entendeu que o que estava faltando na nossa casa não era comida, e estava em cima da mesa da nossa casa a foto dele 3x4, a folha preenchida e já assinada que ele ia entrar na maçonaria. Mas quando meu pai aceitou Jesus, ele rasgou aquele papel e não entrou na maçonaria, porque ele entrou numa sociedade muito mais poderosa que a maçonaria. Ele entrou no céu, e o nome dele não foi escrito na loja maçônica, o nome dele foi escrito no livro da vida para todo sempre. E ele aceitou Cristo, rasgou aquele papel e disse: não, eu tenho Cristo, e Cristo me basta. Agora
lugar, e Ele está chamando cada um de nós. Primeira coisa que nós vemos aqui nesse chamado de Jesus: quando Jesus viu Zaqueu em cima da árvore, Jesus olhou para ele e chamou ele pelo nome dele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Primeira coisa que eu quero falar para você que está aqui hoje à noite: Jesus conhece o seu nome. Ele conhece tudo sobre você. Eu quero falar para você o seguinte: eu tinha um medo de virar crente, vocês não têm ideia. Porque quando eu me converti há 30 e bolinhas atrás, não é que nem hoje não, tem igreja pintada de preta, né? Você tem as bandas de rock. Na minha época o crente era aquele vestidão até lá embaixo, e a mulherada com o cabelão até lá embaixo. Não podia pintar as unhas, não podia pintar as unhas, não podia passar batom, não podia nada. O negócio era, e homem tinha que usar terno e gravata. Até, dependendo da igreja, vocês vão rir, mas eu vou falar para vocês, até para o casal ter sexo, não pode nem falar de sexo. Eu conheço igreja, não vou citar nome aqui, que quando o casal queria namorar, eles põem um copo de água em cima da geladeira. Quando o casal queria, se a mulher queria transar com o marido e vice-versa, aí eles tinham que ir lá e beber água para dizer nós queremos. E tinha que transar de terno e gravata. Deve ser muito complicado essa situação, que eu nem imagino essa situação. Tinha que transar de terno e era de vestido, porque se Jesus subir, chegasse, não ia para o céu. Então essa era a visão que eu tinha. Eu falei: eu nunca vou virar crente. Imagina eu, adolescente, usando terno e gravata. E eu tinha medo. Eu vou virar crente agora, o que eu vou fazer da minha vida? Aí eu fui para um acampamento. Lá no acampamento, Denilson, estava lá o pessoal cantando, o pessoal louvando. Eu fui sozinho lá no meio do mato. Comecei a olhar para aquela estrela. A noite estava tão linda. E eu comecei a falar com Deus. Falei: Deus, será que é verdade isso aí que esses crentes doidos estão falando? Que é batizado com o Espírito Santo, que fala. Eu estava lá no acampamento, eu estava com um cigarro aqui. Teve uma noite lá que acabou, nós andamos não sei quantos quilômetros para achar um boteco lá para poder comprar cigarro. Eu, Alex, estava todo mundo lá, Daniel, Paquito, todo mundo. Terrível, a turminha da desolação estava lá. E na hora que eu estava pensando nessas questões, mas eu não vou conseguir ser crente, eu não vou conseguir entrar dentro dessa forma, eu não vou conseguir. Na hora que eu comecei a falar isso, Jesus falou comigo: Cristiano, você está se preocupando com uma coisa que é eu quem vou fazer na sua vida. Tudo que você tem que fazer é crer em mim e entregar a sua vida para mim. O mudar é eu quem vou mudar você, não é você que vai se mudar. Você precisa de salvação justamente porque você não consegue mudar sozinho. Você tem que fazer primeiro é dar o primeiro passo, é crer. E assim como Zaqueu ouviu a voz de Deus, eu ouvi Jesus falando, me chamando: eu quero te salvar. E o Senhor falava comigo: por que você está com medo? Por que você está resistindo? Deus falava comigo, Deus, mas dentro do meu coração eu ficava com aquela resistência. Não. Aí Jesus falou comigo: você está com medo do quê? Se você abrir o teu coração para mim, eu vou entrar na sua vida, eu vou fazer morada, vou cear com você, eu vou transformar a sua vida, e nunca mais você vai viver como esse pássaro solto atrás de felicidade, atrás disso e daquilo, porque eu vou preencher o teu coração, eu vou encher a tua alma. E quando eu olhei, sabe quem estava do meu lado? O Zé Rubens chegou do meu lado e disse: Cristiano, você quer entregar a tua vida a Cristo? Eu disse: eu quero, Zé. Então eu quero orar com você aqui. E naquele dia eu aceitei Jesus, naquele acampamento da nossa igreja Papai, na época. Amém? Amém.
Então veja que interessante, Jesus diz aqui: Zaqueu, segundo, desce depressa. Não é isso que diz o texto? Desce depressa. É o versículo, para quem está acompanhando aí, é o versículo 5. Zaqueu, desce depressa. Segunda coisa, primeiro, Jesus conhece o seu nome, Ele conhece a sua história. Segunda coisa, Jesus tem pressa para salvar a sua alma. Queridos, falar de salvação é um assunto que Deus tem pressa. Sabe por quê? Porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida. Você sabe quanto tempo? Aquele pessoal que foi trabalhar em 11 de setembro de 2001, lá no World Trade Center, Nova York, eu estive lá pertinho. Aquele pessoal que os aviões bateram na Torre Gêmeas. Eu tenho certeza que naquela manhã o marido se arrumou, tomou café, tomou o breakfast de manhã lá, deu um beijo na testa da sua esposa e falou: mais tarde a gente se encontra no restaurante, ou mais tarde a gente se encontra. Aquele homem não voltou para casa dele. Aquele piloto que estava na aeronave, que disse que era a rotina da vida dele levar passageiros, também não voltou. Significa que o único momento que você tem na sua vida é o agora e o hoje. E Deus está dizendo para você nessa noite: eu tenho pressa para salvar a sua alma. A Bíblia diz assim: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, abre a porta e eu entrarei. Uma vez um irmão fez uma pintura bonita desse texto de Apocalipse. Estou uma porta. Ele fez direitinho a porta. Só que na pintura dele, na porta, não tinha uma maçaneta do lado de fora. Aí o rapaz que pediu a pintura falou: está errada a sua pintura, como é que você faz uma porta sem pintura? Ele falou: não, não está errado. Se você ler o texto, eu fui muito fiel ao texto. Porque essa porta representa o coração humano. E a única porta que não tem maçaneta do lado de fora é o coração do homem. Só você que pode abrir o coração para Jesus. É só você que pode dizer: Jesus, entra. Entra na minha casa, entra na minha vida. E Jesus nessa noite está batendo na porta do seu coração. Eu não sei se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico. Eu cresci numa igreja evangélica. Quando eu era pequenininho, meus pais me levavam para a igreja. Eu cresci indo na escola dominical, domingo após domingo. Mas nós não tínhamos Jesus, nós tínhamos só uma religião. Se eu morresse, eu ia direto para o inferno, porque eu não conhecia Jesus. Meu pai não conhecia Jesus. O que meu pai conhecia era a noite, a noitada, a bebida, a mulherada, o sexo, a orgia, o pecado. Isso era o que ele conhecia. Mas no ano de 1988, Jesus entrou no coração desse senhor que está aqui hoje, e ele e toda a sua casa foi salva. Aleluia, Jesus. Então Deus não quer saber do seu rótulo. Deus não está preocupado da onde você está vendo, porque não é religião que salva. Quem salva é Cristo. Pastor não salva, padre não salva. Quem salva é Cristo. Cristo salva. Sabe por quê? Quem morreu pelos seus pecados foi Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só tem um tipo de pessoas, ou de pessoa, que vai chegar no céu.
é aquelas pessoas que ouviram Jesus dizer: vem, e elas vieram. Jesus tem pressa. O texto diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. O chamado de Jesus é um chamado para vir para dentro da sua casa, para dentro do seu coração, para nunca mais sair. Ele disse: eu quero entrar na sua casa, quero permanecer na sua casa. Jesus nessa noite quer entrar no seu coração. Jesus nessa noite, Ele deseja habitar, fazer morada no seu coração. Mas sabe o que acontece? Muitas pessoas dizem assim: não, mas eu já tenho Jesus. Meu pai achava que tinha Jesus porque ele foi criado dentro de uma igreja, porque o pai dele ia para a igreja. A minha tia nasceu aqui em Rio Claro, já morreu, ela era de 1928. Nós achamos o registro de nascimento. Meu avô morou aqui em Rio Claro e hoje eu sou um pastor aqui em Rio Claro. Meu pai desde pequenininho ia à igreja, mas agora pela primeira vez Jesus está habitando no coração dele, como no meu coração dele. E eu quero dizer para você que está aqui hoje à noite: Jesus quer entrar para permanecer. E muitas vezes a gente diz assim: não, mas eu já tenho Deus. Mas a pergunta é: Deus te tem? Uma coisa é dizer que eu tenho Jesus, outra coisa é Jesus dizer eu tenho. Uma coisa é dizer que eu sou amigo do Pelé, até morreu, coitado. Uma coisa é dizer assim: não, eu conheço o Pelé. Eu conheço o Pelé na televisão. Eu sei que ele teve uma filha, que ele tem um filho que é jogador. Então eu conheço o Pelé, já ouvi falar dele. Mas o Pelé nunca ouviu falar em mim. Uma coisa é você conhecer uma pessoa, outra coisa é essa pessoa te conhecer. Jesus te conhece? Você tem andado com Deus? Você conhece Jesus de verdade? E sabe o que diz a palavra? Para nós terminarmos aqui, a palavra diz assim, versículo 9: hoje veio a salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha que interessante. Para Jesus te salvar, todo mundo sabe aqui o que é salvar, né? Uma pessoa está em alto mar, está lá gritando socorro. Alguém precisa jogar a boia para salvar, não é? Ou quando a pessoa está se afogando na praia, tem aquele pessoal de vermelho que fica sentado naquelas cadeirinhas que são os... como é que fala? Salva-vida. Salva-vida. Tem outro nome que eles dão também, né? Então lá os salva-vidas com a boia de vermelho, característico, né? Com aquela... como é que fala? Aquele... tipo uma pranchinha que eles usam, né? Para poder... uma boiazinha. Se aquela pessoa que está se afogando não gritar, não levantar o braço, ou não disser assim, o SOS, né? Se ela não acenar com a mão, tem como o salva-vida saber que ela está se afogando? Então a primeira coisa para você poder ser salvo, você tem que reconhecer que você está se afogando. Primeira coisa para você ser salvo por Jesus, você tem que reconhecer que é um pecador e que está perdido. E aí existe uma luta dentro de nós, porque nós achamos que nós somos bons. Nós achamos que o fato da gente, eu estou terminando aqui, presta só atenção nesse finalzinho aqui. A criançadinha chora mesmo, faz parte do...
mas é para você que Deus está falando aqui nessa noite. Quando nós somos, muitos de nós pensamos assim: eu sou uma pessoa, pastor, que eu nunca devi nada a ninguém, sempre paguei todo mundo em dia, não tenho nenhum vício, então Deus vai deixar eu entrar no céu. Então só o Silvio Santos que vai para o céu, porque ele tem dinheiro para ajudar os pobres. Então quem não tem dinheiro, quem é um ferrado na vida, está perdido. Se o céu fosse uma coisa que a gente comprava, pensa comigo aqui, se a gente pudesse comprar o céu pelas nossas obras, Jesus não precisava ter morrido, porque eu ia me salvar. Jesus perdeu o tempo dele, perdeu a vida dele. Por que Jesus veio morrer aqui? Porque as nossas obras não são perfeitas e nós não temos como nos salvar. Então a Bíblia diz no texto que nós acabamos de ler: hoje veio salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio salvar aquele que estava perdido. Para Jesus te salvar nessa noite, você tem que dizer para Ele, não é para mim, não. É você dizer para Jesus que eu preciso de salvação, Jesus. Porque se você tem 1% de dúvida que se você morrer agora e você não vai para o céu, é bom você não sair daqui com 1% de dúvida. Se hoje você morresse e comparecesse diante de Deus, e Deus perguntasse para você por que eu deveria deixar você entrar no céu, o que você ia falar para Deus? Que você é uma pessoa boa, correta? Deus ia falar: mas você não atingiu o padrão, eu sou a perfeição, você teria que ser perfeito. Entende? No céu não entra pecado, no céu não entra o pecado. O céu é um lugar perfeito, amém? Sim ou não? O céu é um lugar perfeito? O que você acha? O céu é um lugar perfeito? Sim ou não? Sim. Deus é perfeito? Então peraí, vocês vão ter que me ajudar aqui. O céu é um lugar perfeito. Nós somos perfeitos? Não. Nós somos iguais a Deus? O céu é um lugar perfeito, mas você não é perfeito, eu não sou perfeito. Como é que um pecador imperfeito consegue entrar no céu perfeito? Através da graça, através de Jesus, como a irmã disse ali. É se Jesus for diante de Deus por você, como seu advogado, e aceitar Cristo é isso. É você dizer: Jesus, seja o meu advogado. Seja meu advogado agora. Salva-me agora. Perdoa os meus pecados. E faz de mim um pecador salvo, para que eu possa entrar no céu. Se esse é o desejo do seu coração, Jesus está batendo na porta do teu coração. Eu queria que nesse momento você curvasse a sua cabeça por um minuto. E fechasse os seus olhos. Jesus nessa noite está falando no teu coração. Entenda em nome de Jesus o que eu estou te falando aqui nessa noite. Eu não estou te convidando para você ser membro dessa igreja, para virar evangélico, para deixar a igreja A, B ou C, porque a igreja não salva ninguém. Mas se Jesus está falando no teu coração, como falou com Zaqueu, e você gostaria nessa noite de receber a vida eterna e receber Jesus como o seu Salvador, eu queria que você levantasse a sua mão aí onde você está. Jesus está passando aqui nessa noite. Enquanto todos estão de olhos fechados e a cabeça, queria que você sinalizasse apenas com a sua mão,
Se Jesus está falando no teu coração, lembre-se que Deus tem pressa de salvar. Se você deseja nessa noite crer em Jesus para ser salvo, levante a sua mão aí onde você está. Não importa se você é filho de pastor, se você é filho de crente, se você nasceu na igreja católica, na igreja evangélica, se é espírita, o que for. Jesus quer que você saia daqui essa noite salvo, perdoado dos seus pecados. Tem alguém nessa noite? Se você tiver 1% de dúvida, é importante que você não saia daqui com nenhuma dúvida. Lembra que a porta do seu coração tem a maçaneta só pelo lado de dentro. Ele não vai forçar. Jesus não vai arrombar a porta do coração de ninguém. Mas se você deseja, eu quero orar por você nessa noite. Eu vou orar agora nesse momento. Se você dentro do teu coração quiser orar, talvez você esteja com vergonha de se expor aqui, o que as pessoas vão pensar, minha família, meus amigos, não tem problema. Eu vou fazer uma oração agora. Se você quiser orar junto comigo agora, eu quero que você imagine você como Zaqueu, em cima daquela árvore. Quem está em cima daquela árvore agora é o Cristiano, é o Tércio, é a Buda, é a Yasmin, é o João, e Jesus está passando, e Jesus está dizendo: João, desce depressa, Cristiano, desce depressa. Você desceria? Ou você ia falar para Jesus que você já tem uma religião? Ou você ia falar para Jesus: eu já tenho a minha crença? Não, eu ia descer correndo, ia dizer: eu quero Jesus, eu quero Jesus. Se você quer Jesus nessa noite, eu quero orar junto com você. Se você quiser orar junto comigo, eu vou fazer uma oração. Você pode repetir essa oração junto comigo, só para te ajudar, tá bom? Diga assim: Jesus, eu creio que você veio aqui há 2000 anos atrás para morrer pelos meus pecados, para que eu possa crer e ser perdoado dos meus pecados. Eu quero, Jesus, ser salvo. Eu quero ser perdoado dos meus pecados. Salva-me, Jesus. Perdoa-me, Jesus. Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida. Eu quero ter certeza aonde vou passar a minha eternidade. O milagre que Ele quer fazer em você hoje é a salvação. Você pode dizer: entra na minha casa, Jesus, entra na minha vida. Eu quero que você fique em pé comigo. Nós vamos louvar a Deus juntos, cantando esse louvor em nome de Jesus. E nós vamos terminar o nosso culto aqui. Se você conhece esse louvor, cante. Vamos cantar desde o início. Você pode fazer desse louvor a sua oração. Olha o Zaqueu falando para Jesus: eu quero subir o mais alto que eu puder. Esse homem desejou Jesus. Ele quis Jesus. Ele não ficou preocupado com o que as pessoas iam dizer. E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Faz aqui, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. fala para Deus que você é pequeno. Sou pequeno demais. Você não fala, Deus. Me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa. Entra na minha casa.
Senhor